Olá, pessoal. Nesse livro vou falar um pouco mais sobre esse livro aqui, A Origem da Bíblia, um guia para os perplexos. Aqui na página 162, ele analisa a questão de saber o porquê que então o cristianismo ali no século II, ele foi caracterizado por tantas doutrinas assim gnósticas, gente que estava dentro da igreja e que tinha tanta divergência assim de doutrina. Ele vai apontar isso uma explicação, o que ele chama de vácuo de autoridade, ou seja, os apóstolos e discípulos iniciais já haviam morrido, e ali no século II ainda estava se formando uma hierarquia da igreja centrada nos bispos, ainda estava se construindo isso. Então isso abriu um certo vácuo de autoridade, que é onde o gnosticismo cresceu. Então, a reação da igreja a essa diversidade foi fortalecer o papel dos bispos, né? Criar credos que para ela refletiam um testemunho mais original e autêntico da fé cristã, e finalmente, no século IV, compor um cânone, fechar um cânone de listas de livros sagrados. Então, a lista, no século II, ainda não é ali o momento que a igreja está preocupada em montar um cânon. Não tá. Os 4 evangelhos já estão fixados, tá? Mas uma lista para fechar o cânon completo ainda não, ainda está se formando ali. Ainda há divergência com relação a alguns livros e a igreja não está muito preocupada com fechar essa questão. Até porque essa questão do gnosticismo, ela não tem a ver com esses livros que estão pendentes ainda. São outras questões, né? Então, eles não estão ali, nesse momento, envolvidos nessa discussão. Então, outra questão que ele fala, que ele aborda, né, é quando ele trata da questão do marcionismo, né, do Marcião, que ele vai surgir ali por volta de 140, né? E ali o MacDonald ele traça mais ou menos o contexto ali daquela época. Aquela época era marcada por quê? Você tinha as revoltas judaicas em 70 e a revolta de Bar Kokhba, também em 132 a 135, bem no período ali do Marcião. E essa revolta de Bar Kokhba foi ainda mais violenta ainda que a primeira. A reação do Império Romano foi ainda mais violenta ali. Então, nesse momento, os cristãos estão meio que querendo se separar do judaísmo. Estão querendo se separar. Então, já tem esse contexto de querer uma ruptura. Então, quando o Marcião vem propondo uma doutrina que vai eliminar o Antigo Testamento, ele está meio que, né, falando aquilo que as pessoas estão querendo ouvir. Então, ele está meio que se inserindo dentro de um contexto favorável. As pessoas estão ali levando isso em consideração. Por isso, o marcionismo ele deu certo por algumas igrejas ali, ele deu até relativamente sucesso ali, pelo menos parte da igreja, né? Então, é dentro desse contexto aí que pode-se entender essa adesão a essa ruptura com o judaísmo, né? Antes que também essa visão de que Marcião ele editou o texto de Lucas, retirando partes que seriam relacionadas com o Antigo Testamento, quer dizer, tudo aquilo que vem, que veio para cumprir as profecias, tudo isso foi retirado pelo Márcio, né? Ele fez uma operação de corte ali, né? Isso é apontado pelo Tertuliano. Tertuliano encontra Marcião 5.18.1, diz assim: como o nosso herege gosta tanto da faca, não me admiro quando sílabas são eliminadas por sua mão, visto que páginas inteiras são, em geral, a matéria sobre a qual ele pratica seu processo de supressão. Então, está falando exatamente aqui dessa prática do Marcião de simplesmente editar o texto para ficar conforme os seus interesses, né? Então, não é uma mera hipótese, né? É um fato que está sendo constatado ali pelo Tertuliano. Bom, com relação a essa ideia de que Jesus teria passado conhecimentos esotéricos a alguns discípulos, né? O Irineu, contra Heresias 3:3:3, ele vai responder da seguinte maneira: ele vai dizer o seguinte: ora, se os apóstolos tivessem conhecido os mistérios escondidos
e os tivesse ensinado exclusiva e secretamente aos perfeitos, sem dúvida os teria confiado de modo especial àqueles a quem entregavam a liderança das próprias igrejas. Quer dizer, se os apóstolos transferiram, né, essa doutrina para os bispos, existe uma transmissão apostólica, né? Então esses segredos seriam transferidos para eles e não para os gnósticos. Então é esse contrassenso aí que o Irineu tá apontando. Tá? Outra questão é quando ele fala dessas questões doutrinárias que vão surgir ali no século II com o gnosticismo, né? Ele vai destacar, mais uma vez, será que ali, naquele momento, a igreja elaborou um cânon para reagir a essa discussão doutrinária? Segundo ele, não. Nesse momento, século II, a igreja não está preocupada em fazer cânon. Então, a maneira com que ela reagiu a essas doutrinas gnósticas foi na base da argumentação teológica mesmo. Então, contra heresias é quase que um react aos textos gnósticos. Ele não está propondo ali estabelecer um cânon nem nada disso. Ele não tá se propondo a isso. Então, as igrejas do século II não reagiram à ameaça do cristianismo gnóstico produzindo um cânon fixo de escrituras cristãs, mas sim promovendo uma regra, cânone, que foi transmitida nas igrejas. Essa regra de fé afirmava-se concludentemente que refletia uma compreensão prévia da fé cristã, uma proto-ortodoxia que, através dos bispos, foi transmitida nas igrejas desde os apóstolos. Então, foi essa maneira que eles reagiram, tá, a esses questionamentos do gnosticismo, e não com a preparação de um cânon, segundo o Lee MacDonald, é uma preocupação um pouco posterior, é uma preocupação já para o século IV. Muito obrigado, então.